Bíblia na mente, Bíblia no coração e Bíblia na vida. Por que as pessoas deixam de fazer qualquer outra coisa prazerosa para ir a um templo cristão em plena manhã de sol? E porque amam a Bíblia. Qual é o outro motivo que vai fazer alguém sair no domingo de sol para, em vez, né, de ir para a Praia de Ramos, chegar e ir para um culto, né? Então, as pessoas, elas fazem de tudo para não perder sua manhã com Deus. E algumas, né, vão evitar dormir mais tarde, ou outras vão saber como lidar com a Bíblia. Porque não tem como ensinar, né, o uso de Bíblia no domingo à noite, né? Tem gente que até quer forçar a barra, né? Não, o data show deixa o povo preguiçoso, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas a gente tem que entender que as pessoas da noite, nem todo mundo que está lá tem um manejo da Bíblia e não dá para cobrar de todas aquelas ali. De manhã, acredito que assim, já dá até para o pastor caçoar, puxar a orelha, fazer alguma coisa do tipo, porque um camarada que está há 20 anos numa igreja e ele não acha Abacuque, né, ele pode pelo menos passar a semana em casa treinando para achar, uma coisa mais ou menos assim. E a resposta a essa questão nos ajuda a desfrutar da sua função na vida dos que desejam obedecer a Deus. Ou seja, não necessariamente os membros da igreja, mas os que desejam obedecer a Deus, né? Por isso entender o que ele diz através da sua palavra. E na Bíblia, Deus fala de si mesmo aos homens. Nela encontramos os propósitos de Deus, com ela evangelizamos e doutrinamos as pessoas para a glória de Deus. Ela é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. E ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Quem não lida com a Bíblia como palavra de Deus, pode desobedecê-la caso discorde dela, até porque ela é palavra humana, então eu posso desobedecer. E, por outro lado, quem desconsidera a linguagem humana da Bíblia terá dificuldades na interpretação bíblica ou em confiar na sua origem divina. Por quê? Porque na hora de interpretar vai ter que fazer o uso do cabedal humano. E uma outra coisa, na hora de interpretar vai ver que o escritor, embora ele fosse movido por Deus para escrever, ele só podia escrever com a cabeça que ele tinha. Ele só podia escrever com o conhecimento que ele tinha da realidade. Ele poderia até ter uma revelação. Você vai ver as visões de João, quando ele fala, vi algo semelhante a... Sei lá o que ele viu, porque nem ele sabe o que ele viu. Zacarias, quando tem as revelações, ele pergunta para o anjo, o que é isso? Ou seja, Deus está mostrando um negócio para o Zacarias, e o Zacarias não sabe o que Deus está mostrando. E aí o anjo tem que explicar para ele o que significa aquilo que ele está vendo. Então a gente percebe que a gente precisa considerar essa questão da linguagem humana, até mesmo para que isso acontecendo, nós confiemos na sua origem divina. Ou seja, o aspecto humano da Bíblia não invalida, pelo contrário, só mostra o quanto Deus quis se revelar a nós, porque apesar da limitação humana para compreender o mistério divino, ainda assim aquilo ali ele conseguiu transcrever, ele conseguiu passar para o papel, aquilo foi preservado e alcançou a minha vida no século 20. Eu sei que a gente está no século 21, eu falei que alcançou a minha vida no século 20, né, porque eu sou do século passado. E aí, em relação a isso que nós falamos, é importante também que tenhamos atitude reverente, com a mente aberta diante da sua mensagem. É aquela ideia de assim, olha, eu tenho que ter reverência, porque isso aqui é a palavra de Deus, mas eu tenho que ter mente aberta, de modo que o meu tradicionalismo não deixe o meu raciocínio prejudicado. Deus me deu uma mente para raciocinar. Eu não sou um cristão para simplesmente repetir uma série de afirmações, senão que elas sejam respaldadas pelas informações contidas na Bíblia. Então é importante isso acontecer. Uma outra coisa é que Deus quis se revelar ao homem respeitando. Eu coloquei Deus quis revelar, Deus quis se revelar. Deus quis se revelar ao homem respeitando sua incapacidade para receber toda a revelação. Por isso, passo a passo, por meio do Antigo e do Novo Testamento, ele se comunicou com a humanidade, respeitando o desenvolvimento da compreensão humana, porque Deus quer falar conosco. Então,
A coisa foi progredindo de modo que você vê a serpente no Antigo Testamento, você no Novo Testamento, você vai ver no Novo Testamento o autor do Novo Testamento dizendo que o diabo é que é a antiga serpente. Lá em Gênesis não é dito que a serpente é o diabo, mas o Novo Testamento diz que a antiga serpente é o diabo. Então você percebe que nessa progressão há uma compreensão mais ampla de algo que foi revelado lá atrás no povo primeiro. Vários homens em épocas diferentes, em condições socioeconômicas distintas, de níveis intelectuais diferenciados, escreveram os 66 livros que a compõem. Porém, estes homens foram inspirados por Deus. Por isso, a sabedoria bíblica é sabedoria de Deus. É melhor movidos do que inspirados, né? Porque toda a escritura que é inspirada. O pecado transformou humanos em animais egoístas, perigosos e solitários, caminhando para a autodestruição. A Bíblia nos dá esperança quanto à libertação do homem, ensinando-os como viver a nova vida em Cristo, de modo que uma nova humanidade construa uma nova sociedade que exalta o Criador. Na minha compreensão, de pastor, obviamente, romântico, eu acredito muito numa nova sociedade composta por uma nova humanidade. Não sei se vou ver isso antes de morrer e se vou ver gente acreditando nesse negócio, porque do jeito que a coisa vai, o que a gente tem visto por aí está complicado. Mas lembrei, a Vânia disse que eu posso sonhar. E aí, em relação a isso, deixa eu ver. Se o homem definisse o que é erro e o que não é erro na Bíblia, a autoridade seria o homem e não Deus. Cremos na Bíblia, mas não a tratamos como livro de ciências. A Bíblia é um livro de fé. Precisamos crer nela como um perfeito tesouro. Ela muda vidas. E aí eu quero aproveitar aqui e abrir um parêntese. Vou ver se, gente, pelo menos 8h10 a gente para começar os exercícios. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque a gente teve uma abertura da nossa convenção, em que a comissão para revisão da declaração doutrinária abriu uma oportunidade para que membros enviassem sugestões de alteração na declaração doutrinária. E aí eu mandei uma sugestão a respeito da Bíblia, né? E aí eu coloquei o seguinte, né? Eis a sugestão para a comissão de revisão. A respeito do primeiro artigo da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no item 7, onde se diz que a Bíblia é autoridade única em matéria de religião, diga-se também que a Bíblia é autoridade única em matéria de religião e espiritualidade, mas não de ciência, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Por que eu pedi essa sugestão? Porque o que acontece? Tem gente que quer botar na Bíblia um discurso científico, para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, como se, digamos, tudo que a Bíblia fala, mesmo que seja de ciência, aquilo é. Só que a Bíblia não é um livro de ciência, ela não foi escrita pós-ciência, ela foi escrita num outro tempo. Então a compreensão da realidade não era obrigada a ser como hoje, para ser palavra de Deus. E se a Bíblia tem que passar por um respaldo científico, como se assim, isso que a Bíblia diz é comprovado pelo teórico tal. Então a autoridade já não é mais a Bíblia, a autoridade é o teólogo tal. Então, o teórico tal. E aí deixar claro que a Bíblia não é livro de ciência, mas de fé. E aí, voltando para cá, oi. Está esgotado. Eu só escuto falar. Não sei se alguém tem em PDF, mas a Bíblia tinha razão, eu não. Porque ele é bem antigo. Entendeu? E aí o que acontece? Mas eu não sei se dá para perceber. Ainda assim, né? O que acontece? Aquilo que tem de arqueologia bíblica é uma coisa, é diferente. Porque a arqueologia bíblica mostra através de objetos algo de uma época, confirmando que um determinado fato poderia ter acontecido. Mas eu não dependo da arqueologia para crer, eu creio. Eu não sei se dá para perceber. A arqueologia para mim é um suporte para eu entender aquela época, não é para me respaldar. Eu creio.
Respeito quem quer que a Bíblia passe na peneira da ciência. Só que é o seguinte, ciência hoje diz um negócio e amanhã diz outro. Eu até entendo que as pessoas, né? Granizo. Eu até pensava outra coisa, né? Mas aí agora eu acho que sair lá vai ser pior. E falando, né, sobre Bíblia no coração, Bíblia na mente, Bíblia no coração, Bíblia na vida, mas a nossa chuva de granizo deixou a gente naquela situação. Vamos tentar recuperar um pouco daquilo que a gente falou. Bem, deixa eu ver aqui. Isso, eu acho que daqui dessa parte vai dar para a gente seguir. Se o homem definisse o que é erro e o que não é na Bíblia, a autoridade... Oi? Não, eu sei, mas é porque foi naquele período... Não estou brigando, não. Eu sei que isso aqui foi naquele período... Eu falo assim mesmo. Obrigado por explicar, valeu. Então, voltando para cá, se o homem definisse o que é erro e o que não é na Bíblia, a autoridade seria do homem e não de Deus. Cremos na Bíblia, mas não a tratamos como livro de ciências. A Bíblia é um livro de fé. Precisamos crer nela como um perfeito tesouro. Até porque, com o apoio de ciência ou não, ela muda vidas. Conta-se que um antropólogo estava numa região nativa da África, e aí tinha um nativo ali que estava uma região da África, e o nativo estava sendo o guia dele. E aí teve uma hora, né, que o nativo estava ali lendo a Bíblia, e esse antropólogo chegou para ele e falou assim: eu não entendo, você é um rapaz tão inteligente, e lendo esse livro tão antigo, né, que assim, é tão cheio de fantasias e tal, aquela coisa toda. Aí o nativo falou para ele: olha, se não fosse esse livro, tá vendo aquele caldeirão ali? O senhor estaria lá, não estaria falando isso para mim. E encerrar a história. Voltando para cá, né? O leitor cristão tem esperança, mesmo que veja os maus prevalecendo, mesmo que aparentemente. A maldade vai ter fim, a Bíblia assim nos diz, e o dia de Deus virá. É nisso que a gente crê, apesar do mundo ser como o mundo é. E, infelizmente, somos tentados a manter ou criar tradições, né? Faz parte. É como a gente tem a reforma protestante, né? E aí tem a reforma magisterial, que é no caso de Lutero, Calvino, Zwinglio, né? Que é uma reforma com um apoio político. E aí a gente tem a reforma radical, com os anabatistas, né? De onde surgem os batistas, né? Que não diretamente dos anabatistas, né? Mas Menno Simons, ele é um influenciador, né, de John Smyth, que junto com Thomas Harris começa a Igreja Batista, e eles, por exemplo, batem de frente com o anglicanismo, que é uma igreja vinculada ao Estado até hoje, né, porque a rainha da Inglaterra que é a chefe da igreja, né, digamos, a cabeça da igreja no aspecto humano aqui na terra. E aí, no caso, eles bateram de frente com isso, que era uma reforma radical, pelo fato de ver que os magisteriais, eles assim, ainda não tinham muitas coisas relacionadas ao romanismo. E se queriam realmente romper com o romanismo, por que continuar no pedobatismo, a união de igreja e Estado? Porque algumas situações, em vez de ter uma experiência mais pessoal, uma igreja livre, uma igreja de crentes. Como assim igreja de crentes? Porque só se batiza depois de pública profissão de fé, mediante uma experiência pessoal, e não só porque é filho de crente. Então observa bem, o que é a questão humana, cultural, de tradição. Todo mundo tem a mesma Bíblia, mas uns com apoio político, outros batendo de frente com apoio político, outros são radicalmente contra a questão de forças armadas, de usar arma, outros entendem que tem que ter o exército, ou seja, todo mundo usando Bíblia, mas tem suas tradições, e a tendência da gente é muito mais sustentar as tradições do que as escrituras, embora todos digam que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então aí eu sei que hoje em dia, né, com o nosso advento bolsonariano, hoje em dia falar de Paulo Freire não é uma coisa muito legal em alguns círculos, mas Paulo Freire tem uma frase que eu gosto muito do livro Pedagogia da Autonomia, em que ele diz: eu assumo ser condicionado,
mas não determinado. Então eu não sou o que sou por acaso, eu sou o que sou por várias influências, mas eu posso me transcender, eu posso ir além de mim mesmo, e eu não preciso necessariamente ser aquilo que eu fui programado pelo sistema para ser, aquilo que eu fui programado pela educação dos meus pais, que teve seus efeitos colaterais. Nem tudo que meus pais ensinaram era aquilo que Deus queria para a minha vida, nem tudo que eu aprendi na escola que eu estudei era o que Deus queria para a minha vida, nem tudo que os meus pastores me ensinaram era o que Deus queria para a minha vida, né? Uma irmã, por exemplo, ela deixou de se habilitar para motorista, porque o pastor dela, ela é de um tempo que a gente, né, quando o pastor falava, né, era um negócio incrível, né, e aí nisso, o pastor falava que o marido, como ele era o cabeça da família, era ele que tinha que dirigir, não ela, e ela deixou, né, e aí nesse caso, hoje, né, ela poderia ajudar o marido dirigindo, né, ou seja, era uma questão que não tinha necessariamente a ver com Deus, né, tinha... Hã? Tá, aí o que acontece em relação... por que eu discuto contigo, Marco? Aí em relação... vamos lá. Pena que eu estou aprendendo tarde demais. Mas assim, aqui a gente observa, né, que somos tentados a manter ou criar tradições, sustentando ou derrubando pontos de vista, mediante documentos jurídicos, discursos eloquentes, dominação, abusos, equívocos ou má intenção na interpretação. Tem isso também, né? Tudo aquilo em que a igreja crê deve estar baseado no que a Bíblia diz. Evitemos estabelecer doutrina a partir de nossas experiências pessoais, mas não basta um versículo bíblico para estabelecer uma doutrina. O que Moisés disse, o que os profetas disseram, o que os apóstolos disseram, o que a Bíblia diz. Além disso, o que Jesus falou a respeito deste assunto e como viveu no tocante a esta temática. Afinal, somos cristãos, pequenos cristos, e ele é a nossa referência. Vamos segui-lo? E continuando aqui, que nos sintamos desafiados para que nos dediquemos mais à leitura bíblica. 3 a 4 capítulos por dia seria como uma vacina para os bombardeios da mídia, do ambiente de trabalho, estudantil ou familiar. Seria munição na batalha espiritual, pela salvação de almas, no relacionamento com parentes, vizinhos e amigos. Meia hora por dia de investimento para uma vida plena, uma vida abundante. E aí a gente tem as referências bíblicas, né? Como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. É bom lembrar que esse espiritual que está aqui, do grego logiquem, poderia ser escrito como espiritual também, lá no culto racional, mas a gente lá bota racional. O problema é que a gente coloca ali a mentalidade de René Descartes, e o racional da lei de Paulo não é um racional que conhece o pensamento, o racionalismo cartesiano, né? Aquele racional ali tem a ver com o espiritual, com o genuíno, com o puro, né? Então o culto que Deus quer é um culto genuíno, é um culto puro, e não necessariamente um culto racional influenciado pela filosofia cartesiana, até porque existem razões que a nossa razão desconhece, e quem disse que a nossa razão infectada pelo pecado, ela é uma peneira pura para discernir tudo, né? Então é importante a gente verificar que a razão é importante, e nós, como filhos do iluminismo e do liberalismo inglês, nós temos a ler e ver no documento aquela referência para nós. Só que às vezes a gente pode estar colocando no texto a nossa compreensão de uma época, e não necessariamente a compreensão daquele autor daquele tempo. E aí a gente estabelece doutrina a partir do que a gente quer, ou a partir de uma influência. Por exemplo, os batistas, eles são influenciados pelo liberalismo inglês e por aquele desejo de democracia numa monarquia. Eles conseguiram, né, isso. A gente tem, por exemplo, a influência do coronelismo, né, na Assembleia de Deus, porque ela, ou seja, se você observar, nós não somos apenas o que somos, e nós não lemos o que está escrito, nós lemos a interpretação com a lente que nós usamos. Fala, Edinaldo. Eu ia falar que essa questão de você analisar a história da história, né? O viver naquele período, ou escrever algo naquele período, e nós de repente interpretar hoje como se fosse para gente, né? Isso é muito complicado. E já acontece muito. Eu ontem ali no nosso café com o Marcos da Zona, falei algo muito mais.
Porque tem o erro pela ignorância e tem o erro pela má fé. Eu prefiro achar que os erros são por ignorância, né? Mas existe a possibilidade da má fé. Com certeza. E é nessa parte que eu vejo a influência do Espírito Santo. Quando eu, por exemplo, assumo que sou tendencioso. Porque a tendência da gente é dizer que nós sempre, pegando a música, se eu não me engano, acho que é de 65 do Legião Urbana, Duas Cidades, quando fala é o bem contra o mal e você de que lado está? E no final o compositor diz: estou do lado do bem com a luz e com os anjos. Ou seja, num debate de uma assembleia da igreja, eu estou do lado de Deus. Você não está conseguindo compreender o que Deus quer. Tá? Em nome da igreja. No púlpito, algumas vezes eu vou fazer algumas afirmações em nome de Deus. Só que quando eu assumo que sou condicionado, quando eu assumo que sou barro, eu fico sempre duvidando da minha própria carne, entendendo que, opa, peraí, é Deus mesmo, eu estou viajando na maionese? Eu estou fazendo isso em nome da igreja ou é porque eu quero a festa do templo para o casamento da minha filha? Está dando para entender? Então assim, eu estou defendendo o mesmo negócio, entende? É aquela assembleia que assim, ninguém vai, mas o dia que é para conseguir facilitar o negócio para o fulano que é meu amigo, aí a assembleia lota, né? E aí às vezes o pastor corre o risco de ser tentado a sempre botar uma pitada de interesse humano para conseguir encher a assembleia e dar cota. Então eu não sei se dá para perceber que assim, esses somos nós. E é isso que me deixa apaixonado por Jesus, porque como é que ele pode amar a gente assim? É fantástico. E a questão de saber o que é vontade de Deus, né? É como, por exemplo, um pastor amigo meu, né? Quando eu contei para ele, né? Passei o dia esperando a resposta da faculdade, da PUC, e aí nisso chega um aviso no meu celular de 1h30, meia-noite e pouca. Fui correndo para abrir. Quando eu vi não selecionado, fui dormir 4 da manhã. Foi difícil dormir, né? E aí eu triste, né? Não atendi telefone e tudo e tal, estava muito arrasado. E nesse caso, aí o pastor amigo meu, não, porque Deus tem seus caminhos e tudo e tal. Eu falei, pô, cara, eu prego isso, mas que tá doendo, né? Então assim, eu sei isso daí, mas que tá doendo, né? E aí... Isso, homens e mulheres, senhores e senhoras, né? Isso. Discernimento. Não, e é engraçado, exato. Não, e é importante, aí é que está a questão. Eu sou bom para discernir quando Deus não está te usando. Eu teria que ser bom para discernir quando Deus não está me usando. É aquilo que eu quis dizer naquele dia que vocês me caçoaram, né? Da gente conseguir, peraí, como é que eu percebo, né? Que o diabo está arrumando uma ocasião em mim? A gente não tem um sinal, né? Então, o que acontece? A tendência, se eu fosse tão bom para perceber quando o diabo está te usando ou quando Deus não está te usando, se eu fosse bom assim em minha vida, gente, eu seria um crente maravilhoso. Só que isso que você está falando, a gente tem facilidade com o outro. É como aquele caso assim, não, agora não é Deus, é o pastor. Agora, por que quando eu estou pregando eu não fico assim? Agora não é Deus, sou eu. Entende? Ou então, por exemplo, eu estou pregando, a igreja está resistindo à vontade de Deus. Quando sou eu pregando. Quando é o outro pregando, por que eu não fico assim? Será que não é Deus falando ou eu estou resistindo à vontade de Deus? Porque quando eu leio a Bíblia como vilão da história, fica mais fácil Deus me tratar, né? Porque não que é difícil para ele, é que eu dificulto, né? Então é aquele caso assim, eu leio Davi e Saul, eu sempre sou o Davi, eu nunca sou o Saul, né? Eu leio sobre Jesus e os apóstolos, eu sempre sou Jesus, eu nunca sou Pedro, eu nunca sou Judas, eu nunca sou Tomé. Então é importante, né? No caso de Davi e Urias, eu nunca sou o Davi, eu sempre sou o Urias. Eu tenho que ser o vilão da história para ver qual é a área da minha vida que tem que ser tratada, né? Poxa, em mim, isto é, em minha carne não habita bem algum. Quem disse isso foi Paulo.
Entende? Fulano tinha que estar aqui. Eu fui para a igreja para receber uma palavra e recebo chicotada, né? Uma coisa mais ou menos assim. Eu penso o seguinte: se você pregar contra gato e eu não faço gato, eu falo amém e aleluia. Por que eu vou ficar chateado? Eu tenho que dizer amém, ué. Eu tenho que estar junto contigo contra o pecado. Se eu estou chateado porque você pregou contra o pecado, eu tenho que fazer um exame, né? E aí, a tua palavra lâmpada que ilumina os meus passos e luz que ilumina o meu caminho, que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a escritura, ela é útil para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado. Como? Através do ensino, através da repreensão, através da correção e através da instrução na justiça. Deus tem muita coisa para lhe dizer e isso pode ser descoberto pela leitura bíblica. A partir de hoje, isso aqui é no geral, tá? De repente você faz até mais do que isso, mas no geral eu coloco esse texto. A partir de hoje, comece lendo pelo menos um capítulo por dia. Eu posso ler muito mais, mas lê pelo menos um, só para garantir, né? Não vai demorar mais que 10 minutos, vai fazer diferença na sua vida. Tente marcar os versículos que tenha tocado seu coração, compartilhe com algum irmão, e o que for difícil de entender, procure algum irmão mais experiente para explicar.